Jesus Cristo é o único super-herói de verdade. A palavra descreve em João 1 que no princípio Jesus estava com Deus e ele era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada do que foi feito teria sido criado. Mas houve um momento que ele veio ao mundo, que o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, curou enfermos, ressuscitou mortos, socorreu pessoas que estavam perdidas, salvou muitas pessoas de grilhões, de pecados, de demônios, operou maravilhas enquanto esteve aqui nessa terra. Mas a missão que ele teve aqui na terra foi morrer numa cruz, levar nossas enfermidades, nossas dores, sofrer em nosso lugar. Como diz em Isaías 53, profecia de 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, que já dizia e se cumpriu. Diz assim: verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós estávamos andando como ovelhas desgarradas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas Deus, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a Bíblia continua dizendo que ele vai ver o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito, porque ele intercedeu pelos transgressores e a iniquidade de muitos levou sobre si. Então Jesus Cristo apagou o preço naquela cruz. Ele levou nossas dores, enfermidades e pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Como super-herói, ele esteve entre as pessoas. Ele apareceu para diversas testemunhas que deram a vida posteriormente para dizer que aquilo que elas viram era real, como os apóstolos e mais de 120 pessoas que viram Jesus. E depois de ter dado instruções aos seus apóstolos, ele subiu aos céus e ele prometeu retornar muito em breve. Após derramar o seu Espírito Santo, muitos milagres começaram a acontecer. Jesus Cristo continua operando entre nós, continua salvando vidas. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele me curou de uma queimadura de 3º grau no rosto quando eu era uma criança. Eu vi. Eu fui salvo dos meus pecados quando Jesus Cristo disse que eu não precisava pagar o preço do meu pecado, porque as minhas iniquidades e a culpa e a minha transgressão ele levou sobre si, que eu precisava abandonar o pecado e segui-lo. Através da fé em Jesus Cristo, em João 1 diz assim que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Contudo, a todos que receberam a Jesus e creram em seu nome, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. E você tem esse direito. Jesus Cristo morreu na cruz e levou o seu pecado, as suas dores, enfermidades, para que você fosse sarado. Pelas suas pisaduras você foi sarado. E para que você tivesse vida eterna e pudesse chamar a Deus de Pai. E o Espírito Santo que você recebe ao crer em Jesus é aquele que testifica ao seu espírito que você é filho de Deus. Então coloque suas esperanças em Jesus. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador tem a vida eterna, porque com a boca se confessa para a salvação e no coração se crê. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus naquele dia será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo mais importante da Bíblia, que está em João 3,16. Eu convido você a tomar essa decisão, a seguir Jesus. Existem muitos usurpadores, muitas figuras fictícias, muitos falsos deuses, muitas mentiras que estão sendo propagadas nesse mundo. Fique com a Bíblia, siga Jesus, creia no único Senhor e Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, diz a Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz também que importa que só exista um nome pelo qual os homens sejam salvos, o nome de Jesus. Ele veio para salvar, ele te salvou, ele me salvou. Muito em breve a palavra de Deus diz assim que ele voltará como um super-herói com a sua capa revolvida em sangue, como diz em Apocalipse, com uma capa vermelha, com os olhos em chamas e com a coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará como super-herói no cavalo branco, o verdadeiro herói, para salvar a humanidade, para salvar todo aquele que nele crê, logo após o Apocalipse. A verdade é que o fim dos tempos está próximo. Jesus Cristo disse em Mateus 24 que antes da segunda vinda dele nós ouviríamos de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, força da natureza se voltando contra a terra, pais matando os filhos matando seus pais, mas que esse seria o princípio das dores, e que não viria o fim antes que viesse a apostasia, o abandono da fé, e o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vendo todos esses sinais acontecendo. Ele disse que por causa dos escolhidos o tempo seria abreviado, e até a rotação da terra está mais rápida. Tudo que Jesus disse está se cumprindo. Mas nós sabemos que virá um falso profeta, um anticristo, um falso Messias, um usurpador, que vai se colocar como um falso Messias. E Jesus começa a dizer em Mateus 24, quando a gente vê a abominação no templo, era para as pessoas que estiverem na Judéia fugir para os montes. Em Jerusalém vai haver um falso Messias que vai se assentar no terceiro templo e vai se proclamar o Messias. Então, ele vai implementar a marca da besta. O intuito dele é trazer uma unificação das religiões, abolir a Bíblia e dizer que Jesus não é o único caminho. Mas quando ele colocar todas as nações contra Israel, depois de 3 anos e meio de falsa paz, a Bíblia diz que virá repentina destruição. Forças da natureza se voltarão contra a terra, meteoros vão cair,
Coisas horríveis vão acontecer na terra, as pragas do Apocalipse vão acontecer. E no final, quando o anticristo colocar todas as nações contra Israel, então Jesus volta sobre um cavalo branco para estabelecer um reino de paz sem fim, de 1000 anos. E nós, outrora arrebatados, a palavra de Deus fala que quando o anticristo aparecer, nós vamos viver o arrebatamento a qualquer momento. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. A Bíblia diz que Jesus virá primeiro como ladrão, ele vai esperar os seus nas nuvens, nós seremos arrebatados. A Bíblia diz, ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os cristãos, a igreja verdadeira, que estivermos vivos, seremos arrebatados e subiremos e nos encontraremos com ele nos ares e estaremos com ele para sempre. E no final, quando Jesus voltar, nós voltaremos com ele, reinaremos com ele por 1000 anos. Aqueles que foram participantes das suas aflições serão também da sua glorificação. Assista a paixão de Cristo e você verá as aflições do Senhor Jesus, o que ele sofreu por você. Mas nós temos a ressurreição. Está sendo filmado o filme A Ressurreição de Cristo, que vai ser um sucesso grandioso, que vai descrever a glória do nosso super-herói. A glória que ele sempre teve outrora na eternidade, que ele tem agora. A Bíblia diz que ele assentou-se à direita de Deus Pai. Em Salmo 110, Davi profetizou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de seus pés. São inimigos espirituais. E o último inimigo que vai ser destruído e aniquilado no final será a morte. Jesus Cristo venceu o pecado e a morte naquela cruz. E no final não haverá mais morte. Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. No Oriente Médio haverá paz sem fim. Israel vai abraçar Isaac. Isaac abraçará Ismael. E haverá paz sem fim. A falsa paz que o anticristo vai trazer no Oriente Médio não se compara à paz sem fim que Jesus trará sobre a terra. Jesus Cristo, ele veio como homem, nasceu numa manjedoura, nasceu no interior ali, em Belém, um lugar onde ninguém esperava que pudesse vir o Messias. Ele foi um homem simples, esteve entre nós, um verdadeiro super-herói. A verdade é que as pessoas tentam copiar a história de Jesus. Ele veio para salvar, esteve entre os homens, mesmo sendo Deus, esteve no corpo de carne, em forma de homem, habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E ele cumpriu a missão, salvou toda a humanidade através da sua morte e ressurreição. E ele está operando milagres ainda hoje, está salvando vidas ainda hoje. Eu sou esse fruto desse testemunho, desse milagre. Eu convido você, ao que diz a Bíblia, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Diferentemente de Satanás, ele tinha toda a glória, mas ele preferiu se humilhar e obedecer ao Pai. Ele preferiu se colocar na posição de servo, lavar os pés dos apóstolos e mostrar que o amor é o legado mais importante que ele deixou. Ele disse: o maior mandamento é este: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e com toda a sua força. E ele disse: aquele que me ama segue meus mandamentos. E o segundo mandamento é semelhante a esse: ame o seu semelhante como a si mesmo. E novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Dê a vida uns pelos outros. Quando Jesus ele foi esbofeteado no lado da face, ele deu a outra face. E ele convida nós a apagarmos o mal com o bem, fazer bem aos que nos fazem mal, como disse Jesus, a falar bem do que se fala mal de nós. A verdade é que tudo que nós temos de melhor na nossa sociedade, a Bíblia. Se não fosse pela Bíblia, nós não saberemos que matar é errado, porque disse, o Pai disse através das leis: não matarás. Nós não saberíamos que cobiçar a mulher do próximo, tomar o que não é nosso, é errado, porque a Bíblia diz: não adulterarás. Então, quando uma pessoa vai se formar em direito, uma amiga minha disse que eles precisam estudar a Bíblia. Em países onde a Bíblia, o cristianismo, as leis não são fundamentadas no cristianismo, uma mulher, quando se divorcia ou quando o marido morre, ela pode ser jogada no fogo. São coisas absurdas, porque o ser humano, o fruto do pecado está no ser humano. Quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu a natureza, os animais se tornaram selvagens. Não é difícil você ver o fruto do pecado no mundo: o ódio, a lascívia, a inveja, o homicídio, as guerras, tudo isso é fruto do pecado. E Jesus Cristo se manifestou para tirar os pecados na vida daqueles que creem nele. O reino que ele estabelece nessa dispensação, nesse tempo, é um reino interno de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas muito em breve ele vai estabelecer também um reino governamental, onde haverá paz sem fim. Mas ele está primeiro estabelecendo o reino dele no coração dos homens. E aqueles que são de Jesus são homens de paz, homens de amor. Esse é o legado que ele deixou. Então, ele é a esperança para a humanidade. Em países onde a Bíblia não é levada como uma pauta, não é tida como pauta de direitos humanos, o que nós temos sobre direitos humanos, a pauta do amor, o que nós temos no mundo inteiro relacionado a direitos humanos veio da Bíblia. Então, o cristianismo, os valores, as mensagens, a palavra de Jesus no mundo influenciou o mundo de tal forma que hoje nós somos quem somos. A sociedade é o que é, pelo legado de Jesus. Ele é o verdadeiro super-herói. Eu convido você a assistir The Chosen.
Os Escolhidos. Convido você a assistir A Paixão de Cristo. Convido você a assistir um filme de 2003 chamado O Evangelho segundo João. E o novo filme que está sendo filmado e futuramente nós assistiremos também, que é A Paixão de Cristo, A Ressurreição. Existem filmes que não traduzem a verdadeira história do Evangelho, que contam mentiras, que contam façanhas que não têm a ver com a Bíblia. Como, por exemplo, o Evangelho segundo Judas não existe, é uma invenção. Leonardo da Vinci, tudo aquilo não vem de Deus. É uma distorção da realidade. Mas creia nas epístolas que estão aí há milhares de anos, que elas testificam sobre si mesmas. A Bíblia nunca foi alterada, porque as próprias epístolas testificam a veracidade da Bíblia. Porque naquele tempo não existia impressora, era tudo manual. E há milhares e centenas de cópias iguais até hoje, que testificam que a Bíblia continua sendo a mesma, ela é fiel. Creia, o mundo passará e toda a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Amém? Jesus nasceu ali num curral, numa manjedoura, e num lugar tão simples. Naquele madeiro qual ele nasceu, posteriormente apontava para a cruz que ele morreria para salvar toda a humanidade. Jesus Cristo precisou morrer porque o preço dos nossos pecados, meus irmãos, a lei de Deus jamais poderia ser alterada. O preço dos nossos pecados é a condenação, a morte eterna. E não é porque Deus quer, mas porque o pecado por si só traz a morte. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles comeram do fruto proibido, o Pai disse, não comam deste fruto, do contrário vocês morrerão. Não era uma morte imediata. A morte entraria no mundo, a doença entraria no mundo, as guerras entrariam no mundo, o ódio. O primeiro homicídio aconteceu depois que Adão e Eva pecou, com os próprios filhos deles. Então eles obedeceram, ouviram a serpente. Eles não tinham o discernimento do bem e do mal. E Deus disse que aquela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles quiseram viver independente de Deus. A origem do pecado é o homem querendo viver a sua própria maneira, independente de Deus. É o caos que nós vemos. A sociedade, quando remove Deus, os seus valores, os padrões morais da Bíblia e os direitos humanos que a Bíblia traz, se torna um caos. Nós precisamos de Cristo. Ele é o único Salvador. Ele é a única esperança para a humanidade. E nós temos visto isso ao longo da história. Então, quando o pecado entrou na humanidade, imediatamente, Deus disse para Adão e Eva, o que vocês fizeram? Eles se esconderam de Deus. Por que vocês estão se escondendo? Eles disseram, porque estamos nus. Eles perceberam que estavam nus. E Deus disse, quem contou para vocês que vocês estavam nus? E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, sacrificou um animal inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva. Um animal que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que seria sacrificado por causa das nossas transgressões. Então, por isso ele precisou vir e morrer pelos nossos pecados. Porque sobre nós estava um julgo e uma condenação eterna. Quando eu estive afastado do Senhor, estava em pecado, estava longe de Deus, uma vida sexual fora do casamento, em vícios. Eu senti o preço e o peso do pecado sobre mim, a culpa, a vergonha. Eu sentia que eu merecia condenação e estava sendo livrado de morte. Até que eu clamei o socorro do Senhor, como fez Davi. Quando Davi pecou, eu clamei socorro também do Senhor. E disse, Pai, tira tudo de mim, mas não a tua presença, nem o seu Espírito Santo. Eu não quero ficar longe de ti. Então Jesus Cristo, como super-herói, do alto, ouviu meu clamor. O céu trovejou e desceu. E ele disse, você não tem que pagar o preço do seu pecado, porque a sua sentença, a sua condenação, a sua culpa, a sua vergonha, o preço do seu pecado, eu levei sobre mim. Abandone o pecado e siga-me, você é livre. Imediatamente eu não fui mais o mesmo, minha vida foi transformada, meu interior transformado, o meu ser transformado. Ele me salvou de todas as maneiras que um homem pode ser salvo. A palavra de Deus fala em Isaías 61, Jesus declara, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, para declarar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, e óleo de alegria ao invés de cinza. Ele é aquele que consola o teu coração, ele é o único que pode nos curar da depressão. Ele é o ungido de Deus para consolar todos os tristes, ele tem óleo de alegria para você. Se você precisa ser salvo na área espiritual, física, seja qual for, ele quer te salvar, ele pode te salvar. Jesus Cristo é a esperança não só para a humanidade, mas para você. Porque quando ele estava naquela cruz, quando ele passou ali pela via dolorosa, ele pensava em você. Ele pensava em mim. Ele pensava especificamente em você. Dentro de nós existe uma sede que só a presença de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo pode saciar. A prova disso é que muitas vezes a gente busca em pessoas, em coisas, buscamos em sexo, na comida, no lazer, no entretenimento, no dinheiro, e nos tornamos cada vez mais vazios. Porque dentro de nós há um vazio, no nosso coração, que somente a eternidade de Deus, a presença de Deus, o amor dele pode saciar. Foi exatamente por isso que Jesus se levantou naquele dia e disse assim, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber dessa água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede, muito pelo contrário. Dentro dele se fará uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Ele é a fonte do Espírito Santo para você. Só a presença dele, só o amor dele pode preencher teu coração. Ele é o Messias.
o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o esperado da sua alma. É por isso que muitas vezes nós temos uma tristeza inexplicável, uma busca incessante por uma resposta. Buscamos um motivo e propósito da nossa existência. Se nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, dentro de nós existe um DNA que clama e adora o Senhor. A nossa adoração muitas vezes tenta se desviar para coisas e pessoas e para ídolos falsos que não podem ver, nem falar e nem curar. Mas quando nós nos voltamos a Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, encontramos o Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Ele pode te dar vida e vida em abundância, porque Ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Jesus Cristo é a esperança para a sua vida. Ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai o enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, no fim dos tempos, nós somos bombardeados de muitas mentiras, muitas falácias que não são reais. A Bíblia foi escrita pelo próprio Deus através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Os próprios pergaminhos são centenas e centenas de cópias que naquele tempo não existia impressora. Elas mesmas testificam que a Bíblia nunca foi alterada. E há diversas referências cruzadas daquelas mesmas profecias entre o Antigo Testamento e o Novo. A Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos e ela se testifica em todos os momentos. Ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, como disse Billy Graham. Todas as profecias bíblicas se cumprem. As profecias que diziam que Jesus viria se cumpriram. E a profecia que diz que Jesus voltará também estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Saiba que o cristianismo teve origem no Oriente Médio, não no Ocidente. As pessoas dizem que foi por conta da Igreja Católica. Não. O cristianismo não se originou na Igreja Católica. Se originou em Israel, quando ali, aquelas 120 pessoas no cenáculo, judeus estavam presentes e o Espírito Santo veio sobre eles. E de repente, dali para frente, judeus e não judeus começaram a ser salvos por Cristo através da fé em Jesus Cristo e dos milagres e prodígios que Jesus operava através dos seus apóstolos. Então, saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Evangelho se espalhou pelo mundo. É um milagre muito grande, tudo que tem acontecido. Eu tenho vivido na minha igreja, pessoas têm presenciado face a face curas, como aconteceram no meu rosto, quando Jesus Cristo me curou de uma queimadura de 3º grau. Presenciado cura de câncer, cura de artrose. Eu tenho presenciado pessoas sendo libertas, demônios sendo expulsos, pessoas manifestando demônios ali. E Jesus Cristo libertando aquelas pessoas de obras de macumbaria, de feitiçaria. Esse é um tempo onde você tem que se firmar no super-herói, que é Jesus, e acreditar que Ele é o único Senhor e Salvador. Ele me entregou uma canção após ter me salvado dos meus pecados, após eu ter feito uma aliança com Ele, após ter se revelado como noivo e salvador da minha mãe. Jesus me deu uma canção chamada Super Hero, e você pode aqui acompanhar aqui na minha página, e eu convido você a fazer uma aliança com Cristo. Comunidade Evangélica Aliança com Cristo é o nome da nossa igreja, mas que você possa se firmar no nome de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso eu quero compartilhar essa canção com você. Plano pra salvar, pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano perfeito de Deus. E quando a minha história parecia até chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, te adoramos. Christ, you cover him, all the cars and not a sin of white.
forces and sources and harpens on Christ on cross. God sent him to die in our place and save each one of us. But on third day he rose and sat down by the hands of Lord. I believe in a sober one now. Sober one now. I believe in a sober one now. Jesus. I believe in a sober one now. Superhero, 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 Yeshua, Jesus, superhero, superhero. Espero estar aqui mais vezes compartilhando com vocês a verdade do Evangelho, do nosso verdadeiro super-herói, Jesus Cristo.